Eu precisei de um tempo para processar o que o Rafael me contou no ano passado. A gente se conhece desde o colégio. 30 anos de amizade. Eu vi esse cara passar em todas as provas sem estudar metade do que os outros estudavam. O tipo de inteligência que parece injusta. Enquanto eu ficava até meia-noite decorando fórmula de química, o Rafael chegava no dia da prova descansado, lia uma vez e acertava tudo. Passou no concurso da polícia com 22 anos. Na época, foi uma festa. Família orgulhosa, amigos impressionados, salário fixo garantido numa época em que a maioria de nós ainda não sabia o que ia ser da vida. 41 anos hoje. Casado. 2 filhos. Um na escola particular que ele insiste em manter porque a pública da região não presta. O outro ainda pequeno. E estacionado na frente da casa dele, um SUV de R$212 mil, financiado, com parcela saindo direto do contra-cheque via consignado. Eu fiquei olhando para aquele carro na última vez que fui visitá-lo e pensei uma coisa que não falei em voz alta. Rafael, com toda a inteligência que você tem, como você chegou aqui? Fica aqui comigo porque a resposta para essa pergunta explica algo que vai muito além do carro. Explica por que tanta gente que você conhece, gente que parece estar bem, gente com emprego estável, com salário fixo, com carreira sólida, está na verdade se afogando em silêncio. E antes de continuar, eu te faço uma pergunta direta. Você já olhou para o estacionamento de um shopping e pensou, como essas pessoas conseguem? Todo mundo de carro zero e eu aqui mal conseguindo pagar a conta da internet? Se você já pensou isso, fica. Porque a resposta não é o que você imagina. Eu preciso te levar de volta para o Rafael de 22 anos. Filho de família simples do subúrbio. Pai metalúrgico, mãe funcionária de escola. Casa própria, mas pequena, criação firme, valores sólidos, nada de luxo. O Rafael aprendeu desde cedo que dinheiro era coisa séria, porque faltou algumas vezes na infância dele. E justamente por isso, quando passou no concurso da polícia, a sensação foi de que tinha chegado, de que a vida ia ser diferente, de que ele tinha vencido a parte difícil. O salário no começo era bom, não era rico, mas era estável, regulares. Certo todo mês, 13º garantido, férias remuneradas, aposentadoria pelo regime especial. Nos primeiros anos ele foi cuidadoso, guardou um pouco, comprou um carro usado modesto, se organizou. Mas aí vieram as coisas que ninguém te avisa quando você passa num concurso. A inflação não para. O salário que parecia bom em 2004 foi perdendo poder de compra ano após ano. Os reajustes da categoria nunca acompanhavam de verdade o custo de vida. A conta que fechava bem em 2008 começou a apertar em 2012. Em 2016 já estava difícil. Ao mesmo tempo a vida foi acontecendo. Casamento, primeiro filho, segundo filho, escola particular, plano de saúde. O apartamento que ele alugava ficou pequeno demais para 4 pessoas, então se mudaram para um maior. Aluguel mais caro. E a pressão invisível que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sente. A pressão de parecer bem. Rafael é policial, tem cargo, tem farda, tem autoridade no trabalho. E fora do trabalho, precisa corresponder a uma imagem. Pelo menos é o que ele me disse quando a gente finalmente teve a conversa de verdade. Eu não posso chegar numa reunião escolar com um carro velho. As pessoas olham, julgam, acham que não me dei bem na vida. Eu ouvi aquilo e não disse nada imediatamente, mas fiquei pensando numa coisa que Morgan Housel escreve em A Psicologia Financeira, que ninguém está olhando para você do jeito que você imagina. Quando alguém vê um carro caro na rua, não pensa no dono do carro, pensa em si mesmo dentro daquele carro. O objeto de admiração nunca é a pessoa, é o objeto. O Rafael estava gastando R$212 mil para impressionar pessoas que nem estavam prestando atenção nele.
Deixa eu te mostrar como a conta do Rafael funciona. Não para julgá-lo, para te salvar de fazer a mesma coisa. O SUV de 212 mil. Ele deu 30 mil de entrada, que era praticamente tudo que tinha de reserva. Financiou o restante via consignado, que desconta direto do contra-cheque. Consignado tem juros menores que financiamento comum, isso é verdade. Mas quando você financia R$ 182 mil em 60 meses, mesmo com taxa menor, o valor total pago no final passa de 240 mil. Só na parte financiada. Fora isso, IPVA de um carro de 200 mil. Seguro de um veículo novo e visado. Manutenção obrigatória na concessionária, porque o consórcio exige para não perder a garantia. Combustível de um SUV que bebe mais do que um carro popular. Quando o Rafael fez a conta comigo, e essa foi a primeira vez que ele fez essa conta com alguém, o carro custava em torno de R$ 4.800 por mês. 4.800. Eu perguntei qual era o salário líquido dele hoje. Ele me disse o número. E quando a gente subtraiu o consignado do carro, a escola particular dos filhos, o aluguel do apartamento maior, o plano de saúde e as despesas básicas, sobrava menos de R$ 300 por mês. R$ 300. Para um homem de 41 anos, casado com 2 filhos, com 19 anos de carreira num órgão de segurança pública. E ele ainda tinha um cartão de crédito com rotativo ativo, porque naqueles meses que vinha algum imprevisto, aqueles R$ 300 não eram suficientes. Aqui vem a primeira grande virada da história. Numa noite de outubro do ano passado, Rafael teve uma crise. Não foi dramático como num filme. Não foi um colapso. Foi uma dor no peito persistente que ele ignorou por 3 dias, achando que era estresse. Quando a mulher dele insistiu que fosse ao pronto-socorro, o médico encontrou pressão alta severa e sinais de sobrecarga cardíaca. 41 anos. O médico perguntou sobre rotina, sobre sono, sobre estresse, e Rafael me contou que ficou em silêncio no consultório porque não sabia por onde começar. Porque a resposta para todas aquelas perguntas era a mesma: trabalho, pressão, plantões. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de que o consignado chegue no limite. Medo de que o cartão não passe. Medo de que os filhos percebam que a família não está bem financeiramente, mesmo com aquele SUV na garagem. O médico receitou remédio para pressão e disse uma frase que Rafael guardou: o seu corpo está te cobrando uma conta que você está atrasando há anos. Eu fui visitá-lo uma semana depois que ele saiu do hospital. A gente ficou na varanda da casa dele enquanto as crianças dormiam. E pela primeira vez em 30 anos de amizade, Rafael falou de dinheiro de verdade. Não do carro bonito, não do emprego sólido, do número real, do medo real, da pressão real. E aí eu entendi o que tinha acontecido com ele. Rafael não comprou um carro de 212 mil porque era irresponsável. Rafael comprou um carro de 212 mil porque a inteligência dele não foi suficiente para protegê-lo de algo muito mais poderoso do que a inteligência: a pressão social. Segundo uma pesquisa da CNC, 65% dos brasileiros acreditam que ter um carro zero é sinônimo de sucesso. Mais do que ter casa própria, mais do que viajar para fora. 65%. As montadoras gastam bilhões em marketing para associar o carro à identidade de quem você é. Não falam de custo de manutenção, não falam de desvalorização, falam de liberdade, falam de sucesso no semáforo, falam de você merecendo. Você trabalhou tanto, você passou num concurso difícil. Você merece. E o Rafael merecia. Só que ele estava pagando por esse merecer com a saúde do coração aos 41 anos. Então, deixa eu te mostrar a matemática que ninguém mostra na concessionária.
Um carro de R$ 200 mil perde em média 15% do valor no primeiro ano. São R$ 30 mil evaporados no ar só de você sair do pátio da loja e dirigir até em casa. Em 5 anos, a maioria dos veículos perde 45% do valor de compra. Aquele SUV de 212 mil do Rafael pode valer menos de 100 mil em 2030. E enquanto ele desvaloriza, os custos não param. Combustível, seguro, IPVA, manutenção, cada um desses itens sozinho seria administrável. Juntos, com a parcela do consignado por cima, viram um buraco negro que suga o orçamento todo mês sem gerar nada em troca. Porque aqui está o detalhe que a maioria ignora. Esse dinheiro todo desaparece para sempre. Não gera patrimônio, não rende juros, não cria riqueza. É gasto puro. Agora pensa na alternativa que o Rafael nunca considerou. Se em vez do SUV, ele tivesse comprado um carro usado quitado por R$ 40 mil e investido a diferença que pagaria de parcela todo mês, digamos R$ 2.500 por mês durante 5 anos, com retorno médio de 8% ao ano, ele teria ao final de 5 anos aproximadamente R$ 185 mil investidos. Em 10 anos, esse número passaria de 360 mil. E em 20 anos, ultrapassaria 1 milhão. Com o mesmo dinheiro que está enterrando num objeto que perde valor, esse é o custo de oportunidade que ninguém escreve no contrato quando você assina o financiamento. Mas aqui vem a segunda virada da história. E essa é a parte que o Rafael ainda está vivendo. Depois daquela noite na varanda, ele começou a fazer as contas que deveria ter feito antes de entrar na concessionária. E chegou numa conclusão que doeu. Não era o carro o problema. O carro era o sintoma. O problema era que ele nunca tinha parado para perguntar o que realmente queria da vida. Nunca tinha definido para onde estava indo. Estava correndo numa esteira sem destino, trabalhando mais para pagar mais, para parecer melhor para pessoas que não pagavam as contas dele. Uma pesquisa da Associação Nacional das Empresas Financeiras mostra que o custo total para ter e manter um carro zero no Brasil passa facilmente de R$ 30 mil por ano. Mas de R$ 2.500 por mês quando você soma tudo. A geração do Rafael, aquela que entrou no mercado de trabalho nos anos 2000, achando que emprego público era segurança para sempre, descobriu, da forma mais dura, que estabilidade de renda não é a mesma coisa que liberdade financeira. Você pode ter um salário garantido todo mês e ser completamente escravo das suas dívidas. Rafael é prova disso. Eu perguntei para ele o que ele ia fazer. Ele ficou um tempo em silêncio olhando para a rua. Vou vender o carro, comprar um simples, quitar o cartão e pelo menos uma vez na vida quero ter R$ 300 sobrando no fim do mês que não sejam os únicos 300. Essa última frase ficou comigo, porque ela resume algo que Thomas Stanley passou décadas documentando no livro O Milionário Mora ao Lado. A esmagadora maioria das pessoas que parecem ricas não são. São pessoas gastando todo o fluxo de caixa para sustentar uma aparência de riqueza que não existe no extrato bancário. E a esmagadora maioria das pessoas verdadeiramente ricas não parecem ricas. Dirigem carros simples, moram em casas modestas, vivem bem abaixo do que poderiam ostentar, porque entenderam algo cedo: o que você não compra continua sendo seu. Antes de te dar os 5 passos que podem mudar a forma como você pensa sobre carro, deixa eu te fazer uma pergunta que o Rafael me fez naquela noite. Você compraria um produto que perde 15% do valor todo ano, custa mais de R$ 2.000 por mês em manutenção e impostos, fica parado e inativo 95% do tempo e ainda te obriga a trabalhar num emprego que você odeia por medo de não pagar as parcelas? É claro que não. Mas é exatamente esse produto que milhões de brasileiros compram todo ano e chamam de conquista.
Os 5 passos que eu deixo para você hoje são simples. O difícil é ter a honestidade de aplicar. Primeiro, o valor do carro não deve ultrapassar 50% do seu patrimônio líquido e não pode comprometer mais de 15% da renda mensal. Se não cabe nessa conta, não cabe no seu orçamento. Segundo, nunca use toda a reserva de emergência como entrada. Se você zerou o que tinha guardado para dar entrada num carro, você não comprou um carro, você comprou uma vulnerabilidade. Terceiro, calcule o custo total antes do preço da vitrine. IPVA, seguro, combustível, manutenção. O carro mais barato de comprar pode ser o mais caro de manter. Quarto, se precisar financiar, não passe de 48 meses. Cada mês a mais é dinheiro a mais para o banco e tempo a mais te amarrado a um objeto que está perdendo valor enquanto você paga. Quinto, pergunte para que você está comprando. Se a resposta honesta for para impressionar alguém, qualquer pessoa, o carro vai custar mais caro do que o preço da etiqueta. Vai custar a sua paz de espírito. O Rafael ainda tem o SUV na garagem. Ainda não vendeu. Me disse que está juntando coragem para explicar para a mulher e para os filhos que o carro vai mudar. Mas me disse uma outra coisa que eu não esqueço. Você sabe qual é a sensação mais estranha? É perceber que o carro que eu comprei para me sentir seguro é exatamente o que me deixa mais inseguro. Cada mês que passa, fico com medo de um imprevisto, com medo de ficar doente, com medo de perder hora extra, porque qualquer coisa que tire dinheiro me derruba. Isso não é vida, João. Isso é sobrevivência disfarçada de sucesso. Eu não sei o que você dirige, não sei quanto você ganha, não sei onde você mora, mas eu sei que se você chegou até aqui nesse vídeo, tem alguma parte de você que está fazendo uma pergunta que ainda não verbalizou completamente. Vale a pena? E a resposta que o Rafael está descobrindo, aos 41 anos, com a pressão alta e o cartão no limite, é que valeu a pena para a imagem, mas não para a vida. E imagem e vida não são a mesma coisa. Manda esse vídeo para alguém que você conhece que está nesse ciclo, não para julgá-lo. Para plantar uma semente, às vezes a pessoa precisa ouvir de alguém de fora o que já sabe por dentro, mas não consegue admitir. E me conta nos comentários, você já comprou algo que não podia para parecer que podia? Não precisa ser carro, pode ser qualquer coisa. Quero ler o que você vai escrever.